Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1. Daniel 1. Versículo 8. Quantos acharam, diga amém. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Versículo 8. E Deus concedeu misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco, Senhor, uma vez mais, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto que nós lemos no livro de Daniel traz para nós alguns ensinamentos poderosos. Eu não li todo o texto do capítulo 1, mas eu creio que muitos já ouviram falar dessa história, então eu vou contextualizar a igreja, resumir aqui alguns pontos importantes. No texto que nós lemos, diz a Bíblia que Daniel decidiu, resolveu não se contaminar. E tem uma tradução que eu gosto dessa tradução que fala assim: Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. É interessante que Daniel viveu um dos períodos mais difíceis da história de Judá. Por volta de 605 a.C., o rei Nabucodonosor, ele queria implementar uma cultura e ele exilou o povo, cercou Jerusalém. E ele pegou alguns jovens da nobreza e da família real, e dentre eles estava Daniel. Ele foi arrancado, levado para a Babilônia, num ambiente completamente diferente daquilo que ele havia sido criado. E qual era o intuito de Nabucodonosor e da cultura da Babilônia? Ele não queria apenas aqueles jovens. Ele queria também implementar uma cultura, impor uma cultura, impor um modo diferente de ser. Mas Daniel não queria ser contaminado por essa cultura babilônica. Tanto é que, quando eles iam para a Babilônica, tinha que mudar o nome. Daniel foi se chamar com o nome babilônico Beltesazar. Então, era cultura de mudar de lugar, mudar de nome, mudar a alimentação, mudar a cultura. Não é diferente do dia de hoje, já percebeu? Que hoje há uma forçação de barra para mudar a cultura. O jovem passa a vida inteira na igreja, educado direitinho pela família, entra na universidade, em 6 meses a cabeça já virou. Sim ou não? Se for numa federal, piora mais ainda, 3 meses. Sim ou não? Está contaminado. Isso não é diferente da cultura babilônica. Hoje você vê uma cultura do TikTok, cultura, sabe, implementando. Mudou já as vestes das pessoas, muda a veste, muda a linguagem, muda a alimentação, muda a maneira de pensar, muda a cultura. Um movimento babilônico. Daniel estava vivendo isso. Então, quando ele é retirado de Jerusalém, ou seja, mudaram o lugar onde Daniel morava, mudaram ele onde ele estudava, mudaram a sua alimentação,
mudaram o seu nome, tentaram mudar a sua cultura. Mas havia uma coisa na Babilônia que não conseguiram mudar Daniel. O coração de Daniel não conseguiram mudar. Porque Daniel entendia que ainda que ele estivesse num lugar de influência, ele não se deixou ser influenciado. Ele sabia quem ele era em Deus. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Então entenda que queriam mudar a cultura de Daniel. Mas Daniel sabia quem ele era. Mudaram o nome que colocaram sobre ele, mas não conseguiram mudar a identidade que havia dentro dele. Mudaram tudo do lado de fora, mas não conseguiram mudar aquilo que Daniel tinha do lado de dentro. E é interessante que todos os dias, alguma coisa está formando dentro de nós. Todos os dias, alguma coisa está formando. Com pessoas que nós convivemos, com aquilo que nós assistimos, sim ou não? Com conversas que participamos em ambientes que vivemos. A gente é influenciado pelos ambientes que frequentamos. Às vezes você nem queria fazer tanto, mas por causa da pilha dos outros, você vai lá e faz. A gente repete hábitos e comportamentos. A gente é influenciado pelas nossas decisões. E a pergunta é, em quem que você acredita? Ou em que você acredita? Aonde estão as tuas convicções? Em quem as suas escolhas estão transformando você? Porque a vida é feita de escolhas. Suas escolhas estão formando você. As nossas escolhas nos formam. A gente não é fruto do nada. Algo está formando cada um de nós. E o que está nos formando? As nossas escolhas estão formando a gente. Nós somos frutos das nossas escolhas. E nem tudo que tem no mundo, que parece ser normal no mundo, é normal para você. Então entenda, nem tudo, e que tudo no mundo faz, precisa se tornar normal para você. Então nós vivemos na cultura do mundo, que muita coisa é normal. Não tem nada a ver, mas para você não pode ser normal. E tem tudo a ver. Você não pode achar, porque uma artista que é bonita e que é rica, que o que ela canta, o que ela dança, ou o que ela veste, pode ser uma referência para você. Quem está entendendo, diga amém. O rei determinou que toda porção da comida real poderia dar para Daniel. Era comida de rei, gente. Quem não quer comer comida de rei? Era uma comida que vinha da mesa do rei. Era um privilégio. A comida era boa. Aquilo estava disponível só para aqueles jovens e quem o rei decidia. Mas Daniel percebeu que havia coisas que ele não deveria aceitar. Mas outros aceitavam, pastor, mas Daniel não. Pois é. Ele decidiu não aceitar. Daniel não decidiu alguém esperar por ele. Ele tomou uma decisão. Ah, mas todo mundo faz. Pois é, você já ouviu isso de alguém? Você não é todo mundo, meu filho. Você já ouviu isso de alguém? Você não é todo mundo, minha filha. Eu vou dizer assim, para algumas pessoas, se você fizer, Deus pega como exemplo. Todo mundo faz, não pega nada. Se você cismar de fazer, Deus pega você e ainda usa como exemplo. Porque tem crente que nem para desviar presta. Porque
Porque se desviar, Deus arruma um jeito de pegar. Quem está entendendo, diga amém. Daniel não esperou ninguém decidir por ele. O apóstolo Paulo falou assim para Timóteo: Timóteo, eles podem, Timóteo, mas você não. Por que comigo é tudo mais difícil? É assim, pastor? É. Então Daniel decidiu, o nome disso é maturidade. Ninguém decidiu por ele. Ele decidiu firmemente não se contaminar. Sabe o que é isso? Daniel entendia os seus limites. Nós precisamos entender os nossos limites. Daniel entendeu: eu não posso sentar nessa mesa e comer dessa comida. Nem toda mesa é para você. Nem tudo que põe para você serve para você. Mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Então entenda que nem toda conversa precisa da sua participação. Posso ir? Posso? Pode. Quem falou? Pode. Ah, ela falou. Nem toda conversa precisa da sua, nem todo ambiente precisa da sua presença. Tem ambiente que é só bom dia, acabou. Tem, às vezes, Deus, para te abençoar, Ele muda as suas mesas. Posso ir? Às vezes, Deus, para te abençoar, Ele muda a roda das suas conversas. Às vezes Deus, para te abençoar, Ele muda as suas amizades. Aí você não entende por que um monte de gente sumiu. Por que um monte de gente sumiu? Porque Deus, para te abençoar, Ele tem que mudar as suas amizades. Por que Deus afastou? Porque tem conversa que só Deus ouviu. Ah, eu não vi, mas Deus viu. Eu não ouvi, mas Deus ouviu. Então nem todo ambiente precisa da sua presença, nem toda opinião precisa da sua concordância, nem todo comportamento que se tornou comum para todo mundo vai ter que ser normal para você. Então, existem certos comportamentos que para todo mundo não pega nada, mas para você pega. Você fica incomodado, sim ou não? Você fala assim: pô, ninguém fica incomodado, mas eu fico, isso. Você fica incomodado. O Espírito Santo te constrange. Pô, mas ninguém à minha volta fica assim. Pois é, mas tem lugar que Deus fala assim: o que você está fazendo aí? Então entenda que isso não significa que você tem que se considerar melhor que os outros, mas porque você sabe quem Deus deseja que você se torne. Entenda que precisamos fazer uma pergunta de vez em quando para a gente. O que eu comecei a considerar normal antes me incomodava? Porque eu estou vendo uma geração que, quando buscava a presença do Espírito Santo, os seus ouvidos espirituais estavam sensíveis à voz do Espírito Santo. E certas atitudes, certas rodas, certas amizades, o Espírito Santo incomodava. Só que o tempo vai passando. E aquilo que incomodava, já não incomoda mais. Já vai ficando normal. Ah, pastor, não tem nada a ver. Acho que deve ter um demônio que chama chamado, não tem nada a ver, não é possível. Não é possível. Que é o tal do não tem nada a ver. Ai, é muita religiosidade. Essa é a desculpa. É muita religiosidade. É muita regra. Aí a gente vai usando isso. Para quê? Para implementar uma cultura mundana. Você pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de você. Você saiu do Egito, mas o Egito tem que sair dentro de você. Quem está comigo, diga amém. Agora entenda que algumas mudanças não acontecem de uma vez. Ninguém desvia da noite para o dia. Ninguém esfria da noite para o dia. Ninguém se afasta da presença de Deus da noite para o dia. Como que acontece? Devagar. Primeiro você estranha, depois você tolera, aí depois você se acostuma, fica normal. Quem está comigo, diga amém. E quando você percebe, aquilo já faz parte da tua vida, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A cultura babilônica está implementada.
Quem está comigo, diga amém. Aquilo que você tolera de forma repetida, pode acabar se tornando parte da sua vida. Você vai tolerando, e aquilo vai fazendo parte. E nem tudo que se tornou normal ao seu redor, pode se tornar normal dentro de você. Eles podem, mas você não. É normal à sua volta, mas para você não. Por que você não faz? Porque eu não quero. Porque eu não posso. Porque eu tenho uma aliança com Deus. Daniel, por que você não quer comer na mesa do rei, das iguarias? Porque eu decidi firmemente, eu tenho uma dieta espiritual. É os mistérios que, isso aí ele não publicou no Instagram, ele não botou no Facebook, ele não botou no TikTok, isso aí foi uma decisão dele. Existem decisões que é você e Deus. Acabou. Então entenda uma coisa, que existem escolhas na nossa vida, que ainda que as pessoas podem rir de você. Eu me lembro quando eu me converti, na minha adolescência, eu perdi todos os meus amigos da noite para o dia. E naquela época era difícil ter crente. Jovem, adolescente. Os crentes eram tudo de idade. E os filhos iam para a igreja forçados pelos pais. E na minha casa eu fui o primeiro a me converter. Ninguém na minha casa era crente, pensa. Aí, primeiro dia da escola, depois de convertido, ao Bíblia, ao aleluia, olha o glória a Deus. E eu era o cara do fundão, da bagunça. Aí, de repente, o cara da bagunça ficou crente. Pensa no que eu passei. Eu me lembro que depois de anos, todos os meus amigos que eram do mundo, quando precisava de ajuda, quem que eles procuravam? Eles me procuravam. Iam lá na igreja. Hoje, grande parte já se converteram. São uma bênção por aí, de vez em quando eu encontro com alguns. O que eu quero dizer? Tem decisões que são solitárias. Tem decisões que é você e Deus, Deus e você. Não vai ter suporte. Não vai ter ajuda. Não vai ter telefonema. Eu fico vendo uma geração de crente que se dói por tudo, que se incomoda por tudo, que tudo incomoda, tudo desvia, tudo quer ser motivado, e não é assim. Suas escolhas de hoje estão construindo quem você será amanhã. Suas escolhas de hoje estão construindo quem você será amanhã. No versículo 8, Daniel disse, a Bíblia diz, Daniel resolveu firmemente, ou decidiu firmemente. Ou seja, antes de Daniel ser reconhecido publicamente, houve uma decisão particular. Eu estou para te dizer que algumas decisões, se não forem publicadas, muita gente não tomava. Porque querem ser vistos, querem ser lembrados. Daniel fez isso no particular com Deus, e ninguém sabia, a não ser o chefe dos eunucos, que ele fala assim, olha, eu não posso comer porque eu tenho um propósito com Deus, eu estou numa dieta com Deus. Quem está comigo, diga amém. Isso nos ensina que as nossas decisões, que mudam a nossa vida, nem sempre são grandes decisões, mas são pequenas decisões que fazem grande diferença. Então, antes de chegar diante do rei, Daniel já decidiu isso no seu coração. Isso nos ensina que a vida não é construída apenas de grandes decisões. A maior parte da nossa vida é resultados de pequenas decisões constantes, repetidas, todos os dias. E aí a gente não valoriza isso. Ninguém constrói uma vida saudável num único dia. Todo dia. Ninguém constrói uma família saudável num único dia, todo dia. Ninguém desenvolve uma vida com Deus participando apenas de um culto por semana. Deixa eu incomodar vocês aqui, ou desmotivá-los aqui.
Ninguém constrói uma vida com Deus vindo no culto uma vez na semana. Vida com Deus é diária, é todo dia, lá na porta do teu, fecha a porta do teu quarto, dobra o joelho, é leitura bíblica, é oração, é jejum, é devocional. Pastor, mas 15 minutos orando é muito chato. É assim mesmo, o reino de Deus é tomado pelo esforço. Aí muita gente não faz nada durante a semana, aí no culto de domingo quer resolver tudo com a palavra do pastor. O pastor, se o pastor não der conta, ele não é bom não. Palavra boa, oração forte, não é isso? Ai, o louvor não foi legal hoje. Fulano passou do meu lado, nem me cumprimentou. Hoje eu não gostei disso, eu não gostei, aí eu não vou vir mais na igreja. Tudo é motivo. Agora vai conversar com os pais da igreja, que tudo que eles recebiam não tinha motivação nenhuma, era assim, era chibatada. Apóstolo Paulo foi preso, foi humilhado, e ele dizia assim, eu sinto prazer nas injúrias, nas tribulações, eu sinto prazer nas prisões. Hoje o crente não, se queimar um ar-condicionado, vai embora reclamando, o ar-condicionado não funcionou, eu senti calor dentro da igreja, não tem como voltar na igreja, porque o ar-condicionado não funcionou. Ainda bate no peito, eu sou dizimista da igreja e o ar está com defeito. Eu queria que você chegasse no céu e o apóstolo Paulo encontrasse. E aí, como é que foi? Eu faltei o curso, fiquei chateado porque o ar-condicionado não estava funcionando. Aí o apóstolo Paulo falou assim, o ar de quê? Aí o apóstolo Paulo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu levei chibatada, eu levei prisões, eu fui humilhado por amor do evangelho, e você está triste porque não massagearam o seu ego, e você não ficou confortável. Deus está levantando uma geração aqui hoje, compromissado com a tua presença. A estrutura é importante, mas a estrutura não substitui a disciplina espiritual, a estrutura não substitui a presença. Quem está recebendo essa palavra aqui hoje, eu quero profetizar que Deus está levantando uma geração que vai tomar decisões segundo a vontade de Deus, uma geração de Daniel, uma geração que ama a palavra, que ama o jejum, que ama a oração. Não importa os manjares do rei, o que importa é a palavra do céu sobre as nossas vidas. Alguém recebe essa palavra? Dá uma glória a Deus. Ah, pastor, eu não estou motivado. Meu irmão, os pais da igreja não sabem nem o que era motivação. Motivação? Para quê? A motivação, ela é bom só para começar, mas para continuar é constância. Você fala assim, meu irmão, como é que você está? Faltou a igreja? Estou desanimado. Você vai perguntar para o apóstolo Paulo, o que é desânimo? Desânimo? Não importa se eu estou animado ou estou desanimado, eu estou aos pés do Senhor, com ânimo ou sem ânimo, eu estou na presença de Deus. Quem está entendendo? Então, a motivação, ela só é importante para começar, mas ela não é tudo. Quantas pessoas começam uma faculdade? E quantas terminam? Quantas pessoas começam uma dieta? Segunda-feira, amanhã começa, né? Toda segunda é uma prova, né? Agora vai, né? Agora vai. Nós vivemos uma geração que é dominada por tudo. Hoje você vê um monte de crente viciado em jogo de tigrinho. Hoje você vê um monte de crente viciado em pornografia. É dominado pelos prazeres, que é um evangelho do prazer, o evangelho da dopamina, um evangelho que não tem entrega, que não tem sacrifício, que não tem renúncia, que não tem oração. E se apertar, não pode apertar, porque isso é abusivo, isso é ofensivo, isso é narcisismo. Já tem vários nomes para isso, né? Tudo para não fazer o que Deus mandou fazer. Hoje um evangelho, eu quero ser feliz. O evangelho não é para quem quer ser feliz, o evangelho é para quem quer fazer a vontade de Deus. Eu quero ser feliz.
Eu vi esses dias um post na internet dizendo: importante é ser feliz, assinado Satanás. Porque Kant dizia o seguinte: que o que nós devemos fazer não é aquilo que a gente quer, mas é fazer aquilo que a gente não quer. Porque a gente fazer aquilo que a gente quer, meu irmão, a gente destrói. Você faz oração para o outro morrer. Aí no outro dia você está em paz, está na bênção. Não, Senhor. Imagina se Deus ouvisse aquela oração. Você fica chateado com tudo, você fica com raiva de tudo. Você fica com ódio por nada. Você está entendendo? O evangelho não é fazer aquilo que eu quero ou que você quer. O evangelho é viver a vontade de Deus sobre... Essa é a felicidade de um cristão. Viver a vontade, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E aí, eu vou fazer a vontade... Por exemplo, a minha vontade, a sua vontade não é perdoar. É se vingar. Mas a Bíblia fala: perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sim ou não? Você sabe o que está dizendo essa oração? Está dizendo o seguinte: Senhor, perdoa os meus pecados com o mesmo padrão que eu uso para perdoar o pecado dos outros. Vocês sabiam disso? Você já orou a oração do Pai Nosso? É isso que está dizendo. Só que a gente é tão severo com os outros, mas a gente é tão tolerante com a gente. Você já reparou que a nossa oração é só para mudar os outros? E a oração nunca é para mudar a gente? Quem está comigo, diga amém. Então entenda que a escolha que você está fazendo hoje é uma escolha que não pode ser movida apenas por motivação, mas por constância. E talvez você está esperando uma grande oportunidade para mudar alguma coisa. E talvez Deus está te chamando a sua atenção. Não, eu não vou fazer uma grande mudança. Começa agora com uma pequena mudança. Qual? Volte a ler a Bíblia e volte a orar. Volte a cuidar da sua família. Volte a organizar a sua vida. Volte a abandonar um hábito ruim. Controle mais a sua reação. Pare de ser uma pessoa impulsiva. Pare de ser uma pessoa estourada, briga por tudo. Ah, pastor, se pisar no meu calo, eu vou rodar. Eu estou com os meus nervos à flor da pele, pastor. Eu vi um pastor dizer o seguinte: quando você está com os seus nervos à flor da pele, o diabo toca piano nos seus nervos. Ninguém vai dar glória a Deus hoje, não. Hoje é culto de doutrina, né? Então nós temos que voltar a pedir perdão e perdoar. Ser mais disciplinado, cumprir aquilo que prometeu. Pequenas decisões, que pode até parecer insignificante, mas é importante ser tomada. Então a pergunta não é aonde eu quero chegar. A pergunta é: as escolhas que eu estou fazendo estão me levando aonde eu preciso chegar? A vida é feita de escolhas. O futuro que você deseja precisa encontrar decisões compatíveis com o seu presente. Como é que eu quero ter resultados diferentes? Com as mesmas atitudes de sempre. Resultados diferentes exigem atitudes diferentes. Grandes mudanças geralmente começam com pequenas decisões, mantidas por tempo suficiente. Então entenda uma coisa: você pode estar num ambiente difícil, sem permitir que esse ambiente define você. Daniel estava num ambiente muito difícil, mas o ambiente não determinou a identidade de Daniel. Tem muita gente que não queria tomar certas decisões, mas tomou por pressão de amizade. E a Bíblia diz que as más amizades corrompem os bons costumes. E aí, tem um monte de gente que é Maria, vai com as outras. Não queria fazer, mas está fazendo por causa da influência de amizades. E na hora que a bomba explode, você vai ficar sozinho, seus amigos vão seguir. Então entenda que
Deus não tirou Daniel imediatamente daquele lugar. Isso é muito importante. Às vezes nós queremos que o ambiente mude, mas Deus quer nos ensinar a viver de forma íntegra e correta em ambientes ruins. Porque não dá, tem hora que não dá para mudar de ambiente. Você está num trabalho, você depende daquele trabalho, não tem como mudar, é hostil, é ruim, e agora? Você precisa ter influência de Deus naquele lugar. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro de Daniel. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está dentro de nós. Ele aprendeu a língua deles, estudou naquela cultura, trabalhou no governo, mas ele preservou a sua identidade. Isso é vida cristã. Nós vivemos em ambientes que nem sempre dá para escolher. Você não escolhe tudo que acontece no seu trabalho, você não controla todas as pessoas da sua família, você não controla a sociedade, você não controla as escolhas dos outros, mas existe algo que é da sua responsabilidade. A maneira como você vai responder. A Bíblia diz lá em Mateus que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Não dá para você viver isolado. O cristão não tem como viver isolado. Agora, você pode usar a sua identidade em Deus para influenciar a sociedade. E talvez você esteja pedindo: Senhor, mude tudo ao meu redor. Me mude de cidade. Mude as pessoas. Mude tudo ao meu redor. E Deus fala assim: então tá bom, eu vou mudar, mas vai começar por você. Mude a sua postura. Mude as suas palavras. Porque a gente ora, muda tudo, muda as pessoas, muda fulano. Aí Deus, eu vou mudar, mas essa mudança vai partir por você. Você vai ter que mudar as suas palavras. Vai ter que mudar a sua postura. Mude as suas escolhas, a sua integridade. A maneira de tratar as pessoas, a sua maneira de reagir quando é contrariado. Tem gente que não aceita ser contrariado, não. Estoura o tempo todo. Todo mundo não presta, todo mundo é ruim, menos você, né, Rosa de Saron? Você não, você é um aroma do campo. Todo mundo é tóxico. Já reparou agora? Todo mundo é tóxico, menos você. Você é um difusor de ar. Você é um anjo sem asa, mas é uma maravilha. Então, talvez a gente está orando para Deus mudar o outro, e Deus está dizendo: muda a tua postura, muda a tua maneira de tratar as pessoas, muda a tua maneira de reagir. Você precisa se controlar mais, você precisa defender aquilo que você acredita em Deus. Você não precisa controlar o ambiente, mas você pode controlar as suas escolhas. Eu não posso controlar as escolhas dos outros. Aquilo que eu não posso controlar não pode ocupar a minha mente, mas eu posso controlar a minha reação. Não permite que o lugar que você está determine a pessoa que você vai se tornar. Não permite que o lugar onde você está determine a pessoa que você vai se tornar. Então eu olho para Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia. Um governador de mais de 40 províncias. 3 vezes por dia ele orava. Deu o horário da oração. Ele orava em direção a Jerusalém. Aí você olha uma geração que não consegue orar 10 minutos. Mas consegue ficar 3 horas na internet. Então nunca foi falta de tempo. É falta de prioridade. Que Deus levante aqui uma geração que ama a sua presença. Sabe qual é a minha oração? E eu quero profetizar aqui, que Deus levante aqui dentro desta igreja homens e mulheres que têm o joelho no chão,
paixão, buscando a presença de Deus, homens e mulheres que amam mais a Deus do que a sua própria vontade. Já não, como diz o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Negócio, eu quero ser feliz, não, eu quero fazer a vontade de Deus, ainda que eu fique chateado, ainda que doa em mim, ainda que sacrifique a minha carne e a minha alma, mas vivo escolhido, não tem escolha. Eu quero fazer a vontade de Deus. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Eu quero profetizar aqui nesta noite. Deus está levantando homens e mulheres de oração. Satanás perdeu esta batalha, porque aqui Deus está levantando homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheios do Espírito Santo, que vão influenciar para a glória de Deus. Alguém recebe essa palavra? Levante a mão, dá um glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? O mesmo ambiente que tentou mudar Daniel, foi um ambiente que Daniel foi promovido. Daniel não precisou abandonar os seus princípios para avançar. Não negocie aquilo que Deus te deu para crescer. Você vai crescer com Deus. Se você crescer sem Deus, você dá 2 passos para frente e dá 20 para trás. Mas eu estou com Deus, e a porta que eu achei que ia abrir foi fechada, eu dei 10 passos para trás. Você não deu 10 passos para trás. Você pegou impulso para crescer. Todas as vezes que uma porta se fecha e você é recuado, afastado, por causa dos valores e princípios que você defende, você andou para trás para pegar impulso, para avançar. Daniel avançou sem negociar princípios. Ele não negociou a sua identidade e cresceu. Ele não precisou se tornar igual à Babilônia para prosperar na Babilônia. Ele permaneceu fiel e continuou crescendo. Você pode estar na Babilônia, meu amigo. A unção de Deus vai contigo em qualquer lugar. Não tente mudar tudo de uma vez. Tem gente que é assim, é 880. Não corou, aí quer orar o dia inteiro. Aí fica 2 dias assim, depois para. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece olhando para as suas escolhas. O que você está assistindo? O que você está ouvindo? Quem é o seu influencer? Que influencia você? Quem está influenciando você? Como que você está usando o seu tempo? Como que você está se alimentando? Esse dia um irmão falou, pastor, ore por mim que eu vou fazer exame, minha diabetes está alta. Eu falei, qual é o demônio que está lá na geladeira? 5 litros de açaí, irmão. O diabo está furioso. Eu falei, qual é o seu? Eu sei qual é o nome do diabo. Sabe, não consegue mudar o hábito. Como é que você está se alimentando? Como é que você está construindo as suas decisões? As suas decisões constroem o quê? Quem são as suas amizades? Algumas bênçãos de Deus só vão chegar na nossa vida depois que Deus mudar algumas amizades. Você já reparou que Deus, antes de te abençoar, Ele muda a roda que você senta, Ele muda a mesa que você senta. Você não precisa mudar tudo hoje, mas você pode tomar hoje uma decisão de começar a ter pequenas mudanças. Nunca se esqueça que o mundo pode até tentar dizer para você o que você deve ser, mas quem sabe a sua identidade em Deus, não precisa perder os seus princípios e seus valores para encontrar lugar nenhum. O que Deus tem para você, vai te encontrar. Você não precisa quebrar seus princípios. Você não precisa quebrar os seus valores. Você não precisa negociar a tua identidade.
Meus irmãos, eu sei que talvez você não faça isso por mal. É porque a gente não quer desagradar ninguém. Não é isso? Às vezes a gente negocia porque a gente não quer ser inconveniente, não é isso? A gente não quer desagradar. Por que vão pensar meus amigos há 20, 30 anos? Pois é, meu amigo. Tem coisas que é inegociável. São meus amigos, vão ficar chateados, mas eu não posso negociar. Kant dizia que a verdadeira liberdade não é fazer o que você quer. A verdadeira liberdade é fazer aquilo que você não quer. Por quê, pastor? Porque fazer o que você quer é ser escravo do seu próprio prazer e da sua própria vontade. Livre é quando você não é escravo da sua vontade e do teu prazer, e você faz aquilo que você não quer. Esse é o verdadeiro livre. É quando você fala assim, eu quero fazer isso, mas isso agrada a Deus? Não. Então eu não vou fazer. Isso glorifica a Deus? Então eu não vou fazer. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Vamos orar? Se coloca de pé. Vamos